E aí, pessoal, e chegou a hora de discutir Jean-Pierre, o jogador que encanta alguns, que não encanta outros, e que em números a gente pode decifrar e tentar entender. Eu fiquei surpreso com o que eu vi. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não deixe de seguir o canal. Lembrando que aqui no primeiro comentário fixado tem a oportunidade de se entender o trabalho home office, trabalho honesto, nada mirabolante, que você ali pode conseguir uma renda de mais de R$ 4.000 com um investimento de R$ 67. Não perca a oportunidade. Está aqui no link fixado no primeiro comentário. Gente, vamos discutir Jean-Pierre. Separamos em duas partes Jean-Pierre. Antes do jogo contra o Santos e depois do jogo contra o Santos. Lembrando, aquele jogo famoso contra o Santos, o Grêmio sofre uma goleada 4-1, o Jean-Pierre erra um primeiro lance ali, acaba dando o gol para o Santos, uma jogada criada por ele, incrivelmente, aos 11 segundos do primeiro tempo. E aquele jogo parece ter mexido com a cabeça de Jean-Pierre. Vou explicar por quê. Antes daquele jogo, o Grêmio fez 18 partidas, fez 13 vitórias, 5 empates. Dessas, Jean-Pierre trabalhou como titular em 8 desses jogos. Fez 4 gols, 1 assistência. Desses 8 jogos, o Grêmio ganhou 7. 7 jogos. Depois do jogo contra o Santos, o Grêmio fez 12 jogos. Fez 3 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Destes, Jean-Pierre foi titular em 10 jogos. Ele fez 1 gol, deu 1 assistência. O Grêmio perdeu 3 vezes, empatou 5 vezes e ganhou apenas 2 jogos em 10. Jean-Pierre entrou num redemoinho perigoso. E nós temos pelo Jean-Pierre um respeito gigantesco, porque nós sabemos de algum talento que ele tem e tal. Só que ou ele começa a compreender as questões envolvendo o futebol de um modo mais global, o jogo mais competitivo, a participação mais efetiva no jogo, ou o Jean-Pierre vai morrer na casca. Ele já é um jogador bem sucedido, ele já fez grande contrato, ele já teve propostas de grandes clubes, mas ele não desabrochou. E não adianta a gente vir aqui, vocês sabem, já fiz muito falando da qualidade dele, sobretudo o que ele fez até setembro de 2019, que aquele início dele foi realmente estonteante, de grande futebol, só que ele parece ter perdido aquele centro. Jean-Pierre caminha em campo. E hoje, no futebol que se pede, tu pode até ser ruim, mas tu tem que te dedicar ao jogo. Tu tem que participar do jogo. Aí tu permite, quando tu não participa, que as pessoas digam, eu prefiro até o ruim ali, que corre, que se dedica, do que esse talentoso que joga fora da zona de combate. Jean-Pierre tem jogado num espaço de campo que ele não consegue dar uma assistência, porque ele está longe. Ele vai dar um ou outro passe. As assistências dele são de bola parada. Futebol não é mais isso. Ou tu joga dentro da zona de risco e cria a opção, ou tu não é nada. Tu não marca, porque tu não tem capacidade, tu não tem intensidade, tu não tem força para marcar. E tu também, mas ele é habilidoso, ele bate bem na bola. Sim, mano. Então vai jogar futebol americano. Então essa relação, a gente começa a discutir. Vendo os números, tu pode dizer com tranquilidade que o Jean-Pierre não pode ser titular. Por quê? Porque o Grêmio diminui a partir do momento em que ele assume a condição, e eu falo isso especialmente depois do jogo contra o Santos, que parece ser um marco na carreira dele. Parece, quando tu olha os números, sobretudo do pós-pandemia para cá, ou daquela abertura lá no final, no início de agosto, tu vai olhar e vai dizer o seguinte, rapaz, tem coisa aqui. Tinha que estar rendendo mais, tinha que estar fazendo mais, mas não tá. E aí quando tu bate a questão do jogo contra o Santos, aí o Grêmio tem, olha só, 10 jogos do Jean-Pierre, ele tem 1 assistência que é uma bola parada, um cruzamento. 1 assistência. E 1 gol, que é o gol do Grenal, inclusive, que é aquele contra-ataque que ele faz o gol. Ou seja, não tem nada. Não tem nada. O 10 do time, o centro do time, a força toda que inclusive o Renato deu para ele, que depois o presidente Romildo também deu, não tá
sendo nada, vamos dizer assim, estabelecida como resposta do GPR dentro do campo. Se é verdade que fora, antes desse jogo, ele deu respostas melhores, como, por exemplo, fazer 4 gols em 8 jogos e tal, dar assistências, a gente precisa tocar no centro aqui, porque nós estamos falando de um trabalho de 10 jogos. Nós não estamos falando de um jogo. Nós estamos falando de 10 jogos. E 10 jogos de um Grêmio ladeira abaixo. E o 10 do time, que foi tão valorizado quando o Grêmio melhorou, precisa ser, sim, criticado quando o Grêmio piora. Não adianta a gente olhar agora e dizer, o Renato. Não. Lá quando o Grêmio melhorou, nós falamos Jean-Pierre, Darlan, Matheus Henrique, Jean-Pierre. Agora, tá aqui o número. Ele jogou 10 jogos. Ele tem 1 gol, 1 assistência e o Grêmio ganhou 2 vezes. Se ele era o protagonista na vitória, ele é também o protagonista na derrota. E assim é o futebol, gostem ou não. Quando tu tem dentro desse processo algo assim, tu tem que olhar e tem que dizer. Tá visto isso? Mas o time tá desorganizado. Tá desorganizado, tá. Mas passa também pela organização dos próprios jogadores. Por que estava organizado 2 semanas antes? E agora tá desorganizado? Que loucura é essa? Mas o time não tem preparo físico. Até posso concordar, mas eu não posso tirar também a responsabilidade dos atletas. Por exemplo, tem atleta que trabalha sozinho. Vocês sabem, os grandes, inclusive todos eles, trabalham sozinhos. Tem a parte física lá, mas gostam de trabalhar em casa também. Alguns não gostam. Alguns gostam de ir em casa fazer outra coisa. Que também está no direito deles. Agora, esses números são estrondosamente contra Jean-Pierre. E a gente está aqui para discutir por quê? Porque a gente quer que o Jean-Pierre dê resposta. Eu já disse para vocês isso, tá? Eu tô cansando. Eu tô começando a desconfiar. E eu não gosto disso. Gostaria muito de ter certeza do tamanho dele e que ele desse muitas alegrias para o Grêmio. O Grêmio tem uma final de Copa do Brasil pela frente. E essa final de Copa do Brasil eu tenho falado muito sobre a necessidade de se fazer um diagnóstico além do jogo. Porque não me parece que esse jogo vai ser definitivo para as análises do Grêmio. Agora, se tratarem os jogos da Copa do Brasil como uma análise definitiva, talvez a gente caia do cavalo ali na frente. Porque nós temos, seja na derrota ou na vitória. E uma das coisas de se fazer é olhar esses números. Eu fiquei preocupado. Quando eu recebi esses números, eu fiquei bem preocupado. Porque, de fato, isso mexe, sim, com a estrutura que o Grêmio tem desenvolvido. O 10 do Grêmio precisa dar mais do que ele dá. E aí a gente tem que discutir o futebol. E é isso que eu estou fazendo aqui. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.